Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 11 a 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 11 a 15. Diz a palavra de Deus: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, pregando na Tua igreja aos nossos irmãos na carta, na preciosa, na excelente carta de Paulo aos Romanos, onde ele procura ensinar tudo aquilo que Cristo quer que nós aprendamos. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, tendo misericórdia de nós, ungindo-nos, para que possamos trazer exatamente a Tua mensagem, do jeito que Tu queres. Abençoa os irmãos que vão ouvir a Tua mensagem aqui, online, que possam, ó Pai, ser iluminados pelo Santo Espírito e que possam ser abençoados ricamente com a Tua mensagem. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Aqui, meus irmãos, de manhã nós falamos sobre o grande amor que Paulo tinha pelos irmãos que ele não conhecia pessoalmente em Roma. Até o versículo 10, versículo 8 a 10. Hoje, nós temos aqui as razões do grande desejo de Paulo de visitar os irmãos em Roma. Paulo tinha ouvido falar tanto do testemunho, de como eles estavam pregando o Evangelho com as suas ações e com as suas palavras, que ele teve um grande desejo de conhecer esses irmãos pessoalmente, conhecê-los melhor. Essa alegria que Paulo tinha ao ouvir essas boas notícias dos irmãos de Roma, apesar do sofrimento, a gente entende claramente, principalmente quando a gente é líder na igreja, oficial da igreja, e principalmente quando a gente é pastor. Cristãos frutíferos são a grande alegria da igreja. A grande preciosidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo são cristãos frutíferos.
Por outro lado, a grande aflição da igreja são os cristãos estéreis. Não fazem nada, só alisam o banco na igreja. Essa é a aflição. Por isso que Paulo amava tanto os irmãos de Roma sem conhecer, e essa era a grande razão dele desejar visitá-los. Muitas vezes, no versículo 13, ele diz: mas até agora tenho sido impedido, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Meus irmãos, muitas vezes, o que nós propomos, Deus dispõe. Muitas vezes a nossa proposta não está dentro dos propósitos de Deus. O propósito de Deus para Paulo era continuar trabalhando nas igrejas que ele estava plantando naquela hora. Ele foi impedido porque ele tinha outras ocupações. Ele tinha que cuidar de outras igrejas cujas tarefas eram urgentes. Era uma igreja que estava sendo plantada e Paulo devia realizar primeiro as tarefas nas igrejas que ele estava plantando, mesmo que ele estivesse fazendo o trabalho com grandes dificuldades naquelas igrejas, mesmo que não fosse tão agradável ele ser impedido por causa daquele trabalho de ir para Roma, mas para Deus aquele trabalho era mais necessário. E por isso ele estava sendo impedido, porque a necessidade maior era nas igrejas que ele estava plantando. Nós, como cristãos, devemos entender isso. Não são as nossas necessidades que vêm em primeiro lugar no trabalho. Não são os nossos desejos de pastorear esta ou aquela igreja, pertencer àquela ou àquela igreja, é a necessidade que Deus tem da gente naquela igreja. Deus precisa da gente naquela igreja. E isso, de fato, é um bom exemplo. Um bom exemplo principalmente para os pastores, para quem é ministro, que não deve dar em primeiro lugar atenção às suas inclinações, aquilo que ele quer fazer. É o que Paulo está ensinando aqui para a gente com o exemplo dele. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. A palavra de Deus diz como é que Deus quer ser cultuado. Então nós devemos cultuar a Deus não como nós desejamos, não de acordo com as nossas inclinações emocionais, mas de acordo com a palavra de Deus. De acordo com as verdadeiras e reais necessidades dos cristãos sinceros, que querem, antes de qualquer coisa, agradar a Deus. Por que então Paulo desejava tanto visitar os romanos? A primeira razão está no versículo 11. Porque muito desejo ver-vos
a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é a primeira razão pela qual Paulo desejava visitar aquela igreja alegre, frutífera, é para edificá-los na verdadeira doutrina. É um perigo enorme as igrejas se desviarem para um tipo de culto emocional que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Então, Paulo estava desejoso, ele estava com medo que falsos profetas aparecessem e desviassem a atenção daqueles irmãos e o tipo de vida que eles levavam como verdadeiros cristãos. Então, ele queria edificá-los. Ele queria comunicar a eles o verdadeiro dom espiritual. E Paulo estava muito ansioso. Paulo estava, de fato, cheio de vontade de ir, assim como alguém tem vontade de alimentar uma criança. A cabeça e o coração de Paulo, o desejo dele era compartilhar a palavra de Deus, os dons, verdadeiros dons espirituais com os irmãos, para que eles pudessem, de fato, terem uma ministração do Evangelho de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom sermão é o melhor presente que nós podemos receber. E os sermões de Paulo eram santos, bons sermãos, era o melhor presente que ele podia dar à igreja e o melhor presente que a igreja podia receber. Porque é um presente espiritual. Ele diz, a fim de que sejais confortados. É um conforto. Depois de elogiar o progresso deles, o trabalho deles, Paulo expressa aqui um desejo de conversar com eles, porque até aqui eles estavam crescendo, os ramos estavam crescendo, e Paulo queria doutriná-los para que eles pudessem crescer também para baixo, na raiz, no verdadeiro conhecimento, na verdadeira doutrina dos apóstolos. Os melhores cristãos, meus irmãos, enquanto estiverem nesse mundo, enquanto estiverem num mundo instável como este, têm necessidade de cada vez mais serem firmados na palavra, para que não andem de acordo com o mundo, não deixem que o mundo entre na igreja através dos seus ritmos musicais e através de pastores que, em vez de estar pregando a palavra de Deus, estão recitando poesias e intelectuais que nem cristãos são. Então é necessário um crescimento de baixo para baixo, na raiz, nesse mundo estável. Nós precisamos, de fato, nos exercitar espiritualmente. Exercitar os dons espirituais que Deus nos deu para agradar a Deus e não a nós.
para a satisfação de Deus e não a nossa. Então, meus irmãos, Paulo era capaz de ter consolo em saber que existiam lá em Roma cristãos frutíferos. E ele fala, pela fé mútua, tanto vossa como minha, no versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Então, meus irmãos, é muito confortável quando há confiança mútua entre os irmãos. Quando a igreja confia no seu ministro, quando a igreja confia nos seus presbíteros, nos seus diáconos, quando estes, o ministro, os presbíteros e os diáconos, são pessoas irrepreensíveis, são pessoas santas no Senhor. É muito importante, meus irmãos, ter um ministro, a igreja, ter um ministro fiel, irrepreensível e um povo fiel, irrepreensível. É assim que deve ser a Santa Igreja de Cristo, uma igreja que seja obra mútua de fé, que é amor. E é o amor que alegra a comunidade. É o amor que alegra uns aos outros. E é pelo amor que uns se comunicam com os outros pela fé. É muito bonito, meus irmãos, quando nos encontros de domingo à noite, de domingo de manhã, de domingo à noite, de quarta-feira, de sexta-feira, os irmãos tenham muitas conversas a colocar em dia, mas que sejam conversas eivadas de experiências maravilhosas que tiveram com Cristo entre o domingo e a quarta-feira. Porque a nossa vida é uma vida, a vida do verdadeiro cristão, é uma vida vivida com Cristo o tempo todo. Para Paulo, a grande vantagem de ir a Roma era a edificação deles. Para que cada dia houvesse bons frutos, frutos sadios e com fartura. Por quê? O que Paulo, tinha recebido de Cristo, fazia dele um devedor, porque eram talentos que Cristo confiou a ele. E ele devia usar todos aqueles talentos não para criar fama, mas todos os seus talentos e todos os talentos dos cristãos devem ser usados para a honra do Supremo Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos isso desde criança. Infelizmente, a maioria das igrejas não cultivam isso. Nós aprendemos na pergunta do breve catecismo qual é o fim principal do homem. Para que foi que Deus criou o homem? E aprendemos que a resposta é que nós fomos criados por Deus para honrá-lo e glorificá-lo para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo nos lembra aqui que nós recebemos dons, recebemos talentos. Deus confia a nós talentos e nós devemos administrar esses talentos
para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Nós devíamos pensar nisso, meus irmãos. A nossa mente, o nosso desejo deve sempre ser fazer grandes coisas no reino de Deus, grandes coisas na igreja. Em vez de estar desejando apartamento novo, carro novo, coisas materiais, coisas temporais, coisas passageiras, nós devemos estar desejando ser útil à causa do reino de Deus. Porque nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nós somos apenas mordomos dos bens que nosso Senhor nos dá, nos confia. Ele nos dá 100% e Ele diz que nós devemos entregar 10% à igreja que nós frequentamos. Os outros 90% não significa que nós podemos gastar de qualquer jeito, porque os 100% é de Deus, que nós somos de Deus. Então, tudo que nós temos é de Deus. Então, nós devemos a Deus o exercício da fé, o testemunho da fé, o ser testemunha dele até os confins da terra. Era nesse sentido que o apóstolo Paulo está se expressando aqui. A segunda razão pela qual Paulo desejava muito visitar aqueles irmãos, a primeira razão é para edificá-los. A segunda razão é para que ele fosse consolado e consolasse os irmãos. A terceira razão é para que ele cumprisse a função para a qual ele foi chamado de apóstolo dos gentios. O seu ofício era um ofício de devedor, de quem devia tudo a Deus. Ele era um devedor como era um apóstolo, como era um crente, como era um cristão. Ele foi chamado, como cada um de nós somos chamados. Chamados para quê? Para trabalhar. Somos chamados e enviados para trabalhar no reino de Deus. O apóstolo Paulo estava empenhado exatamente nisso. E é por isso que ele repete: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendam que cada um cristão é chamado para trabalhar na igreja, para servir a igreja e não se servir da igreja, para servir ao reino de Deus. Paulo tinha aumentado os seus talentos, porque ele estava trabalhando muito na obra de Deus. E nós podemos dizer, pelo nosso conhecimento da vida de todos os santos de Deus registrados na palavra de Deus, que Paulo fez mais do que qualquer outro homem. E mesmo Paulo, um servo de Deus, que fez mais do que qualquer outra criatura, ele se sente devedor.
Preste atenção, meu irmão, o que você tem feito? O que você tem feito? O apóstolo Paulo trabalhou no reino de Deus mais do que qualquer homem e se sente devedor. Devedor de todos. Ele diz no versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo desejava visitar os irmãos em Roma para continuar pagando a sua dívida. Ele ainda não tinha pregado o evangelho em Roma. E nós, meus irmãos, em comparação ao apóstolo Paulo, ainda vamos continuar devendo tanto? Ou a partir de hoje, nós vamos procurar saldar esta dívida, ou pelo menos exercer o ministério daqueles que são de fato chamados para trabalhar na igreja. Paulo era devedor tanto de sábios como de ignorantes. Paulo pregava para sábios e ignorantes. No capítulo 14 de Atos, nós vemos o sermão de Paulo, e observa a diferença entre esse sermão em Listra, entre os modestos, lacônios, e o sermão que Paulo pregou em Atenas, em Atos 17. Paulo era um grande sábio, mas era um pregador simples. Por isso ele se sentia devedor tanto aos sábios, mas para os sábios, ele faz um sermão mostrando a sabedoria, a perfeição daqueles que se acham sábios e chamam os outros que Paulo chama de santos, de ignorantes. E era por esse motivo que Paulo estava sempre pronto para viajar, para pregar o evangelho, sempre buscando uma oportunidade de desempenhar o seu ofício apostólico. Mesmo sabendo que pregar em Roma era muito perigoso, em vez disto meter medo em Paulo, o que ele estava era com a mente e o coração cheio de desejo de pregar naquela terra onde o cristianismo sofria uma oposição tremenda. Contudo, Paulo estava pronto. Estava pronto para correr o risco em Roma, se de fato Deus lhe desse essa oportunidade. É isso que acontece, meus irmãos. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a pedir cada dia mais enchimento do Espírito Santo. E isso é o que acontece com aqueles que são convertidos, que recebem o Espírito Santo. Eles sempre denotam grande prontidão de espírito, sempre estão muito dispostos para a obra do Senhor, para o trabalho da igreja.
Era desnecessário ali, meus irmãos, determinar ou tentar determinar se os romanos, na estimativa de Paulo, pertenciam aos gregos ou aos bárbaros, aos sábios ou ignorantes. É muito provável que aquele grupo que estava ali à frente era um grupo de sábios, principalmente se você pensa de sabedoria espiritual. O propósito de Paulo nestas classificações é simplesmente demonstrar que o Evangelho se destina a todos, a sábios e entendidos, a ignorantes, a doutos e analfabetos. Paulo, na qualidade de apóstolo dos gentios, tinha a obrigação para com Deus de pregar o Evangelho para todos. Nós, na qualidade de cristãos, gentios, temos a obrigação de pregar o Evangelho para todos. Paulo sempre estava procurando uma oportunidade para pregar o Evangelho, e ele sentia que, por causa da capilaridade do Império Romano, o que significa capilaridade? Roma era o grande império daquela época, todo mundo ia para lá e de lá saíam todas as influências. Então era um lugar privilegiadíssimo, apesar de perigoso. Apesar de haver perigo de morte em pregar o cristianismo ali em Roma, Paulo entendia como uma grande oportunidade. Meus irmãos, concluindo, será que na sua mente, será que a sua mente tem sido ocupada com o desejo de descobrir novas oportunidades de pregar o Evangelho? Você tem pensado, você pensa quais as pessoas que você deve pregar o Evangelho, ou você tem alguma tristeza quando alguém da sua vizinhança morre e você não pregou o Evangelho a ela antes de morrer? Qual é o propósito da sua vida como cristão? É um propósito egoísta? Então não é cristão. De ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar só para você. E você não coloca nas suas conversas, no seu dia a dia, a mensagem que tocou no teu coração, na tua leitura diária daquele dia? Você tem relutado ainda pregar o Evangelho aos seus vizinhos? Isso não é atitude cristã. A atitude cristã é estar sempre pronto. Pronto para aproveitar a oportunidade e pregar o Evangelho a qualquer hora ou a qualquer dia. Que Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, coloque o desejo de ser um crente fiel e trabalhador na sua causa, hoje e sempre. Amém.